Boa tarde. Estamos aqui hoje para estudar um tema muito polêmico, mas que permeou as Escrituras tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A questão é do falso profeta, ou seja, pessoas que usavam o nome de Deus, pessoas que se diziam falar em nome do Senhor, mas que expressavam conhecimentos, expressavam fatos, expressavam ideias que eram da sua própria mente. Então, isso ocorria na época de Jeremias, inclusive. E hoje nós vamos falar sobre isso, lá em Jeremias capítulo 23, no verso 9 até o verso 40. O que Deus falou a Jeremias? No 10. Porque a terra está cheia de adúltero, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e sua força não é reta. O que é cheio de adúltero? Tem duas conotações. Tem o sentido real e o figurado. O sentido figurado é muito utilizado na Bíblia inteira, em relação à infidelidade do povo com Deus. Como que se dava essa infidelidade? É adorando deuses de nações estrangeiras. Deuses dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, divindades criadas pela mente humana. Então, essa relação que o povo estabelecia paralela a com Deus, o povo deixava de seguir os caminhos do Senhor, Israel e Judá, e passavam a fazer oferendas, inclusive de crianças, que tem nas escrituras a Moloque e a Baal, inclusive faziam oferenda dos próprios filhos, chegaram a esse ponto. Essa relação é tida por Deus como um adultério. Esse é o sentido figurado. E o outro sentido que é tratado também nas escrituras, no 10 ali, é o sentido real também da infidelidade conjugal também, que era outra questão, era outro mandamento que era violado, inclusive no Novo Testamento. O Cristo faz menção ao adultério também. Então, esses dois sentidos, essas duas práticas pecaminosas, elas eram levadas a efeito pelo povo de Israel e de Judá na época de Jeremias. Jeremias está falando no período também do cativeiro. E isso que levou também ao cativeiro babilônico. Foi justamente o afastamento de Deus para adorar divindades pagãs, de povos pagãs, de vizinhos, e fazer oferendas. E, inclusive a deuses egípcios, a astros, tem até a menção à chamada rainha dos céus aqui, que também são divindades que não é Yahvé. Yahvé é o único Deus, é o Criador do céu e da terra, é o Deus que tirou do cativeiro egípcio, que tirou do cativeiro babilônico, que livrou das mãos da Síria, é Yahvé. Mas eles tinham esse problema sério, que era a infidelidade com Yahvé. Eles simplesmente aceitavam os deuses pagãos, que não eram deuses, que eram criações, imagens de criações humanas, e passavam a oferecer sacrifícios, o que irritava muito o Senhor. E nesse contexto surgiram os chamados falsos profetas, que eram pessoas que se diziam que falavam em nome de Yahvé, em nome de Deus. Traziam uma mensagem totalmente deturpada, uma mensagem que levava a pessoa a chafurdar-se ainda mais na condição de pecado que ela estava, e colocava isso na responsabilidade de Deus, porque dizia que aquela mensagem é de Deus. Então, lá no versículo 17, Deus fala qual é a mensagem do falso profeta. Como é que o falso profeta age? Ele age através de um sonho. O que é sonho? São ideias que ocorrem na cabeça dele. Ele não recebe autorização de Deus para falar e não recebe também mensagem alguma do Senhor. Ele simplesmente cria. Ele cria uma falsa ideia e passa a divulgar essa ideia. Então, lá no versículo 17, Deus diz que os falsos profetas dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre nós. Ou seja, a pessoa estava lá numa situação
que é descrito no 10 lá, o motivo, né? Por causa, estava na situação de maldição divina, vivendo no meio de uma seca, de uma falta de chuva, sob escravizados sob uma nação estrangeira, no caso, os babilônicos. E aí chegava o falso profeta e dizia assim: não se preocupe, você vai ter paz, os teus problemas estão solucionados. Deus me disse. Segunda dureza, não veja mais nada, não tenha outro pensamento na cabeça, não virá mal sobre ti, seja confiante. Era esse tipo de mensagem que era divulgada entre o povo. E Jeremias foi alertado. Deus disse assim para Jeremias: esse povo nunca teve no meu conselho, esses profetas. Nunca tiveram. Porque quem esteve, lá no versículo 18 do Jeremias 23, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a palavra, quem esteve atento à sua palavra e ela atendeu? E qual é o conselho do Senhor? O que Deus tem para aquele tempo? O que Deus tem para hoje? Qual é a mensagem de Deus? Não a mensagem do homem. Não a mensagem que surge na cabeça de um sonho, decorrente de um sonho humano, terreno. Não é isso. Vamos ver o que Deus tem para aquele povo e Deus tem para hoje. Porque a palavra do Senhor não muda sempre, ela é imutável. Ela está além do tempo e do espaço. Vamos ver o que Deus diz. 22, Jeremias, verso 22, capítulo 23. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e das maldades das suas ações. Então aqui que está a chave da profecia de Deus, para você entender bem, para ficar bem claro. O que Deus espera, o que Deus quer, qual é a profecia de Deus, qual é a palavra de Deus? Voltar do seu mau caminho e das maldades das suas ações. Primeiro você tem que consertar a sua vida. Você tem que sair de uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de crime, de furto, de roubo, de homicídio, uma vida de pecado, de qualquer tipo de pecado que seja, de violação aos mandamentos de Deus, lá em Êxodo 20. Desobediência a Deus, seja qual for, daqueles mandamentos que você está quebrando, está desobedecendo. Uma vida de licenciosidade, uma vida libertina. Então, você larga essa tua vida. Em primeiro lugar, você sai desse caminho e deixa de praticar maldade. Segundo, você tem que passar a se arrepender do que você fez. Tentar consertar o passado, o que for possível. E passar a nortear a sua vida, os seus planos, as suas palavras e as suas atitudes na lei de Deus, no conselho de Cristo. Essa é a base. Isso é emendar os caminhos, sair do mau caminho e eliminar as maldades. O que Cristo diz com isso? Negar a si mesmo, nascer de novo, rejeitar a si, rejeitar a vida que eu estou levando e passar uma vida de acordo com Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, a lei de Deus, de acordo com a lei de Cristo. Aí, Deus fala que esses falsos profetas, eles agiam da seguinte forma: eles simplesmente repetiam a mensagem, eles criavam uma mensagem, alguns profetizavam da parte de Baal. Baal era o deus cananeu da fertilidade. Eles atribuíam a Baal a profecia e eles simplesmente um copiava do outro. Era às vezes uma falta de criatividade, porque um inventava uma profecia, botava como se fosse em nome de Deus e passava a divulgar, e um ia copiando o outro. Ó, Deus disse, Deus disse. Mas Deus não falava nada daquilo. Aquilo é tudo sonho, como ele está falando aqui. Ó. No 28, ó, versículo 28, Jeremias 23, verso 28. O profeta que tem sonho, conta com apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, no 29, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. No 30, versículo 30, portanto, eis que eu sou contra esses profetas do Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um do seu companheiro. Então eles simplesmente criam a profecia e espalham.
um falso boato, uma falsa notícia. Então o que Deus espera de nós? O que Deus quer? Qual é a profecia de Deus para hoje? Se arrependa dos teus pecados. Tenha uma nova vida a partir de agora. Aceite a Cristo, aceite a remissão de Cristo, o perdão de Cristo e passe a viver de acordo com os mandamentos e a palavra do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Voltar dos maus caminhos e da maldade das suas ações. É isso, afastar completamente.